Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Progin. Nossa convidada de hoje é a doutora Roberta Lopes, dermatologista. Prazer em estar aqui. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre sua trajetória. Prazer, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a doutora Roberta Lopes, dermatologista aqui em São Paulo. E eu cuido muito de mulheres, de homens, muito sobre o rejuvenescimento íntimo feminino. E aqui a gente vai fazer um bate-papo aqui com vocês, né? Sobre todas as fases da mulher. Exatamente. Rô, uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu acho que a gente podia começar conversando, era sobre adolescentes. Então, a gente pensando, você falou muito da trajetória da mulher, né? Então, Sim. assim, a gente pensando em... Porque a gente aqui acaba pegando a partir da adolescência, né? A parte de ginecologia. Então, o que a gente recebe muito dessas adolescentes, é queixa de acne na puberdade. Quando está iniciando, ou até às vezes um pouco mais velha, já está com uns 16, 17, às vezes continua ali aquela acne, né? E às vezes elas não querem uma anticoncepção naquele momento, ou porque não vão ter relação, ou porque não querem mesmo. E às vezes a gente fica, né, porque a gente sabe que o anticoncepcional é muito bom para acne, né? Sim. Mas o que a gente tem de outras formas aí para a gente poder ajudar essa menina que a gente recebe lá? Que não seja uma coisa tão hormonal. Sim. Nessa idade, né, a gente tem essa relação hormonal, por isso que dá acne, mas não é só isso, né? A gente tem que pensar também na alimentação. Então, alimentos com alto índice glicêmico, né? Hoje em dia tem a relação do leite, o whey protein que precisa ser avaliado, tem toda a desbiose intestinal, então tudo isso também, esse tipo de fator também precisa estar sendo investigado em consulta, tá? Além disso, tem medicamentos, né, que possam ser utilizados topicamente, tá? E complementando o skincare, né? Então, alguns sabonetes, alguns protetor solar hidratante, que é importante, apesar de o paciente, né, desses adolescentes terem a pele um pouco mais oleosa, a tendência à oleosidade, o hidratante é importante, tá? Então, tem outros componentes que vão ajudar, não é só o anticoncepcional. Hoje eu vejo isso muito, né? Olha, tô com acne, não quero tomar anticoncepcional. Isso não é só na adolescência, né? E tem sim como a gente controlar com esses outros fatores. Né? Antigamente a gente ouvia muito adolescente acne igual Roacutan, né? Uhum. Ainda é assim? Não muito? Não muito, tá? Mas assim, o Roacutan, né, que é a isotretinoína, eu gosto de indicar para casos mais severos ou aquele paciente que realmente não consegue controlar, né? E tem muitos mitos falando do Roacutan, né? Eu acho que é uma medicação super utilizada, muito bem utilizada, mas tem que ser muito bem indicada, né? Realmente não é para todo mundo, né? E precisa sempre de um acompanhamento, não é só ir lá também uma vez na consulta. E aí também a gente sempre reforça, né, que as meninas que têm relação sexual já e usam o Roacutan, obrigatoriamente elas precisam de um método contraceptivo. Exatamente, precisa desse método, porque senão eu não consigo nem prescrever. Então, para ser utilizado o Roacutan, no caso ela tem que usar a pílula, né? Então, aí ela teria que... ou outro método. Ou outro método, ela tem que estar responsável por esse método contraceptivo. Tá? Por causa da malformação, né? Por causa da malformação. E normalmente, por quanto tempo que é a recomendação de você não engravidar depois que para o Roacutan? A gente dá cerca de 2 a 3 meses para o Roacutan e depois já pode começar a tentar a Tem uma outra medicação que às vezes eu costumo passar, não sei se vocês autorizam, gostam, é a espironolactona. Muito, sim, né? Não, eu gosto bastante. E às vezes tem paciente que tem bastante resposta, principalmente paciente com ovário policístico, né? Sim, a espironolactona, o que é ruim, né, porque o que acontece? As pacientes, elas querem ter um resultado imediato. Sim. E a espironolactona, o resultado dela demora cerca de 3 semanas. Então, isso tem que ser muito bem explicado para... E você iniciar com a dose de 100 miligramas? Não, eu começo uma dose de 50 e depois eu subo. Porque tem pacientes que têm um pouco de queda de pressão, tem uma sensação, assim, de alguns efeitos colaterais. Então, diurético, né? Mas eu gosto bastante de fazer essa associação. E às vezes até associo com o Roacutan, tá, em alguns casos. E hoje também os tópicos aí, eles precisam ser muito bem estabelecidos. E um outro fator são os probióticos, né? Os probióticos e pré-bióticos, hoje em dia, estão sendo muito estudados, porque é isso que eu te falei. A desbiose intestinal repercute muito na pele.
né? Então, um dos meus estudos atualmente, que eu faço toda uma dermatologia integrativa, né? Então, a gente consegue ver isso claramente. Quando, às vezes, só dando um probiótico já melhora muito. Acho que diminui a sem inflamação, né? Diminui a inflamação no lúmen. Então, a gente consegue ter uma melhora já no todo o processo inflamatório, porque querendo ou não, a acne é a inflamação. Sim. Então, quando a gente consegue tratar o intestino, a pele também. E isso, a gente está falando de adolescente, mas isso serve para todas as etapas? Serve para todas as idades, né? Claro que cada um tem sua peculiaridade. No adolescente, ele tem mais sebo, né? Ele tem mais oleosidade. Ao contrário do acne da mulher adulta, que às vezes ela pode ter uma pele mais seca. Pode ser oleosa, mista, enfim. Mas também precisa ser muito bem avaliada essa questão. Entrando um pouquinho na gestação, tem alguns casos de pacientes que pioram muito a pele. Tem muita acne na gestação. Não é tão frequente, né? Mas aí é mais difícil de você tratar, porque praticamente você não consegue usar nada, né? Sim, exatamente. Na gestação, a acne na gestação pode acontecer principalmente no começo, que está com essa alteração hormonal. Na progesterona. Na progesterona, elevada, né? isso. Então, isso pode acontecer, e de tratamento é focar muito no skincare, né? A gente usa muito o ácido azelaico, que é um ácido que é permitido na gestação, né? É um dos poucos que podem ser utilizados. E a gente também faz um skincare para esse tipo de paciente, né? Eu falo skincare, né? Que são os cuidados da pele diária. Rô, pensando na gestação, o que você... tem alguns remédios, algumas substâncias que são contraindicadas, assim, do tipo... E tem muita paciente que manda, assim, às vezes, a fórmula ou a foto de alguma coisa cosmética. Eu posso usar ou não pode? Porque a gente sabe que muita coisa não tem estudo, né? Sim. O ácido azelaico a gente costuma passar, o ácido retinóico não. Sim. Então, tem algumas coisas. Mas, assim, dá pra gente saber como especificar esses cosméticos? Assim, basicamente, o que pode vai ser mais fácil, né? O que pode. Então, ácido azelaico, ácido hialurônico, que é um hidratante, né? E o que não pode, isso é o básico, o que pode, né? O filtro protetor solar, de preferência os físicos, porque tem menos químicas, né? E o que não pode, então, ureia, mais de 3%, o ácido retinóico, jamais proibido, porque tem essa relação da malformação, ácido salicílico, mais também que 3%. Normalmente tem os sabonetes, né? Alguns sabonetes tem. Então, assim, tudo isso tem que tomar esse cuidado. Claro que sempre quando for falar com a paciente, for falar com o obstetra, né? Às vezes o obstetra também recorre ao dermatologista, né? Por isso que é importante ter essa multidisciplinaridade, né? Eu acho isso muito importante. Então, o que pode na gestação? Hidratante, protetor solar. Rapidinho, o que é protetor físico? Só para todo mundo entender isso. Existe o protetor solar químico e o protetor solar físico. O protetor solar físico é o que tem óxido de zinco, na sua composição. Só, ponto. É isso que tem. O protetor solar químico já tem avobenzona, já tem outros componentes que podem dar alterações no feto. Isso não é muito bem esclarecido, porque eles não vão fazer estudos em gestantes. Isso é muito difícil. Mas eles indicam... Esses protetores mais comuns de farmácia, tipo Sandal e etc., eles são químicos. São químicos. Tem físicos dessas marcas também, tá? Né, que depois eu posso passar para vocês uma lista de que está escrito na embalagem? Ele não está escrito físico, né? Mas ele está escrito mineral, tá? Então, mas tem como de criança, a grande maioria é físico, né? Os infantis. Maioria é físico. Mas tem químicos também. Também tem. Então, precisa porque realmente... a gente recebe, é muito engraçado, porque normalmente tá em inglês, né? E aí elas mandam a foto da bula, não da bula, mas aquele quadrinho que fica atrás dos ingredientes. Só que assim, 90, a gente procura palavras que a gente sabe que não existe. Que é proibido, porque tem um monte de palavra que a gente nem sabe o que é. Justamente não tem estudo, né? Mas tem uns álcools lá e que você não sabe o que é, uns nomes que você... Sim. Mas assim, vou te falar que isso é muito controverso, tá? Eu, na minha gestação, eu utilizei... Não é que vai acontecer alguma coisa pro feto, mas se acontecer, talvez vai falar alguma coisa de que você utilizou, o que aconteceu, né? Então, nossa indicação é físico. Eu cheguei a usar o químico, mas usei
também mais pro físico mesmo. E para a questão de hidratação, assim, você acha que vale a pena recorrer a um hidratante próprio de gestante? Ou qualquer um daqueles bons de farmácia que não sejam específicos para... Eu normalmente costumo até falar, olha, aquele que for muito cheiroso, você foge. Porque se é muito cheiroso, já não hidrata demais. Sim. Então, pega aqueles de farmácia mesmo, que são os... ficam na lateral da farmácia, assim, que são os normalmente mais caros também, Sim. né? Eu acho que, assim, o importante é você hidratar a sua pele, tá? Tanto para prevenir as estrias, né, abdominais, né, onde tem essa distensão da pele, mas eu acho que hidratante, procurar sempre quando tem manteiga de karité, óleo de amêndoa, tá? Mas podem ser esses com ceramidas, Sim. tá? O importante é hidratar, não ter cheiro, ser mais hipoalergênico, mas e também tem alguns que ajudam também, óleo de rosa mosqueta, que também vai ajudar para as estrias. É mais específico. Centelha asiática. Então, tendo isso na composição, e tem muitos hoje no mercado realmente que possam ser utilizados. Esses que são, que a indústria farmacêutica produz, que são específicos de gestante, eles têm um valor muito, não um valor financeiro, um valor de produto muito maior do que os outros hidratantes ou não muito assim? Não acho que seja muito diferente não, tá? Porque hoje em dia os hidratantes eles não são, aliás, nenhum cosmético hoje em dia ele entra num custo, ele é um custo mais elevado, né? Sim. Então o digestante sim tem aí o seu custo, mas eu acho que está no mesmo padrão. Às vezes é a mesma coisa, né? Tem quase uma mesma composição e aí tem um custo daí financeiro maior que às vezes você não precisa, né? Daquilo. O importante é hidratar. Se você não tem condição de comprar um para gestante, que eu acho legal, porque tem isso mais, ele é mais cremoso, que vai ajudar mais nas estrias. Então você pode comprar um hidratante mais denso, tá? Para a região do abdômen, bumbum, onde possa dar estria, e para o restante do corpo você pode usar os mais comuns, tá? E para prevenção de estria é hidratação mesmo. Hidratar. E tem mais que 30. Tem mais que 30 anos. Tem mais que 30 anos. Porque a gente percebe isso na prática, né? Colágeno, Menininha jovem engravidando. Estria tudo. E ela hidrata. Mas isso é muito controverso também. Às vezes você vai hidratar, fazer tudo certinho e vai ter estria. Genética também, né? Pô, pergunta boba, mas nem todo mundo sabe. Que horas que é pra passar o hidratante? Antes Nenhuma banho, pergunta é boba. O hidratante, toma banho, e assim, o banho, né, falando um pouco do banho aí, puxa esse gancho, o sabonete também tem que ser bem hidratante. Não passar nenhum sabonete que é antifúngico, essas coisas assim, tá? Antibacteriano. Passar sabonetes mais hidratantes, tá? E saiu do banho e tudo mais, passar o hidratante. Sempre depois do banho. Se seca e passa o hidratante. E você pode passar hidratante também de manhã. Ou se você toma banho ou não, pode passar de manhã, pelo menos umas 2 vezes ao dia. Tá? E você acha que tem diferença na hidratação da pele usar um óleo de banho, tipo óleo de amêndoas, e usar um hidratante? Eu acho que são associados, né? Tanto o óleo de banho você pode utilizar, tem pessoas que têm a pele muito seca, então vai ajudar. Às vezes você pode usar os dois. Pode usar os dois. Porque tem gente que já tem pele muito seca, né? Então pode ser utilizado sim. E a gente falou aí de estria, eu acho que é uma coisa que eu recebo também muito, a gente vê bastante no consultório, o pós-parto, né? E aí o que fazer com a estria? Apareceu a estria, hidratei, fiz tudo que pude, mas apareceu a dita da estria. Aí a gente tem que esperar também uns 3 meses pós-parto, que eu acho legal para a pele se restabelecer, seu organismo, passar... Perder o peso também. Passar esse período também, né, do puerpério ali, e tem como a gente tratar. A gente pode fazer lasers, a gente pode fazer microagulhamento, né? Aí entre os procedimentos, bioestimuladores de colágeno, tudo associado. E tem tratamento. Tem tratamento. Roberta, sempre a gente escuta isso, a estria tá branca, a estria tá vermelha. Como é que é isso? A estria vermelha é a primeira que aparece. Ou seja, se você pegar a estria vermelha, é melhor o resultado, porque ela tá nova, tá? Então, os resultados dos tratamentos são melhores. A branca, ela já é mais crônica, ou seja, já é mais antiga. Para tratar esse tipo de estria já é mais difícil. Mas não é impossível. Só não tem realmente cura ficar 100%. Não vai voltar 100%. Mas tem muita melhora, porque a gente melhora
o colágeno dessa região, é a elasticidade, né? A firmeza da pele. Então, é igual uma cicatriz, né? Uma cicatriz. Quando ela está vermelha, ela ainda tem mais coisas para fazer. Então, já que fez esse gancho, e a cicatriz? Como é que, o que eu uso no momento que acabei de tirar os pontos e ao longo prazo, por quanto tempo, para evitar a formação de queloide, ou até, às vezes não é nem aquele queloide, mas ela fica mais escura. Na cicatriz cesárea, pode ter 2 pontos. Pode ter o queloide, tá? Ou pode ter a cicatriz hipertrófica, né? A cicatriz hipertrófica é quando ela fica só mais elevadinha e tranquila. O queloide é quando ela já sai da cicatriz, fica aquela coisa maior, né? Então, como que a gente consegue melhorar isso? Logo depois que tirou os pontos, os cuidados tem aquelas fitas de silicone que elas já estavam utilizando, continuam utilizando, e a gente já pode fazer procedimento já nessa região. A gente pode fazer laser, pode fazer... Assim que tirou? Assim que tirou. O curativo. Isso. E tem também para fazer no operatório mesmo, fazer toxina botulínica na cicatriz também. Para quando você já sabe que tem um histórico. Exatamente. E você ajuda, a toxina botulínica, ela ajuda na cicatrização da cicatriz da cesárea. E tem um resultado melhor. Tem um do que resultado você, melhor. às vezes, fazer só depois. E aí, nesse caso, você faz intraoperatório e depois também. Depois pode ser feito. Laser, normalmente, que faz. Laser, aí pode fazer corticóide intralesional, dependendo do tamanho, ou cirúrgico, fazer novamente, né, reabordar essa cicatriz. Então, tudo isso pode ser feito. Eu tenho alguns casos de paciente que você sabe que tem aquela cicatrização hipertrófica, aí a gente tenta, já vai no dermato, já manda, assim que tirou, já vai para já ir cuidando, né? Porque às vezes não tem jeito, mas que você deixa bem bonitinha, bem fininha. É da paciente mesmo, né? E a gente percebe que a cesárea, ela é uma região melhor para cicatrizar do que outras áreas. Por exemplo, mama cicatriza pior. É porque a pele é mais fina também dessa região, né? Sim. A gente vê que é mais difícil ficar feia, né? Na região da cesárea. Em geral, e os pacientes me perguntam assim, Fábio, até quando que eu vou usar essas... E vamos falar de nomes, né? Tipo Calocote, Cicatricure. Não sei se são tudo a mesma coisa ou não, você me fala. E até por quanto tempo essas pacientes devem usar isso? Assim, não tem uma data exata, né? Um período, um número exato, mas eu acho que isso a gente vai acompanhando junto com o paciente, tá? 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes fica por 6 meses utilizando, né? Junto com os tratamentos, se for o caso. Eu acho legal, sempre que a paciente, depois assim, de 1 mês, 2 meses que teve a cesárea, já vai no dermatologista para cuidar, né? Assim que possível, tá? A gente como obstetra, então a gente passa esses cremes, dá uns 2 meses, a gente fala assim, olha, passa num dermatologista, na doutora Roberta, para ver se precisa de alguma coisa. Exatamente. Se precisa de alguma coisa a mais ou não. É mais ou menos isso. Isso. Porque quanto mais crônico ficar, ou seja, mais antigo ficar essa cicatriz, mais difícil é o tratamento. Tá? A resposta, né? O benefício que ela vai ter. Então, por exemplo, se aparecer comigo 2, 3, 4, 5 anos, vai melhorar? Vai. Mas não como se fosse no ato ali 2, 3 meses. Tá? Aquela cicatriz que retrai também é o mesmo raciocínio? Parece que afunda. Sim, aí são outros procedimentos. Tem laser também para estimular o colágeno para tentar trazê-la para cima, né? É uma cicatriz, é igual a estria nesse caso, tá? Então tem alguns, se ela for mais alta, a gente precisa baixar ela. A gente baixa também com alguns outros tipos de laser, e o corticoide, por exemplo, que dá uma amolecida e você vem com laser para estabilizar, tá? Rô, eu recebi umas perguntas antes de vir para cá, que a gente tinha colocado, e aí perguntaram assim, como cuidar da pele do bebê? Perfeito. Não, vamos lá. O bebê pode ser o recém-nascido, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, enfim. Mas eu vou falar assim, no geral, a gente precisa procurar alguns sabonetes que não tenham benzona e tudo mais, que são específicos para bebês, tá? Que sejam mais hidratantes e hidratante também, né? Então, além do sabonete, o hidratante em si, passar todos os dias no bebê, pós-banho. Né? Tem uma linha que eu gosto bastante da Mustela,
que é um vermelhinho sem fragrância, que eu gosto bastante, que eu acho que ele não tem nada químico também, para o bebê ajuda. Lembrando que no recém-nascido ele pode ter aquela acne neonatal, né? Sim. Então todo mundo fala, quero ter pele de bebê, calma. A minha filha, sei se você teve uma época. Minhas filhas também tiveram. Então fica bem com umas bolinhas no rosto. Parece. Não tem o que fazer. Espera que vai... Depois que acaba os hormônios que veio da mãe, né, vão melhorando. Não fica espremendo, fazendo nada. Só continua com o banho hidratante. E assim, banho no bebê, não é para ficar dando muito banho também, não. Tá? É 1 a 2 banhos no máximo e usar o sabonete só uma vez. Ai, bebê é tão cheirosinho, né? Já que você falou do banho, pode lavar o cabelo todo dia? Pode, deve. Todo mundo. Todo mundo. Não. Isso não faz cair mais cabelo. Não faz mais cair mais cabelo, não. Não foi esse meu problema. Assim, tem que lavar o cabelo todos os dias. Porque aí você vai lavar o cabelo daqui 3 dias. Ele vai estar oleoso. O couro cabeludo é igual a nossa pele. A nossa pele fica suja, o couro cabeludo também. Então fica cheio de sebo e o fio de cabelo não cresce ali. Ele fica com essa dificuldade. E aí o cabelo vai até cair mais. Então o ideal é lavar todos os dias. Tá? É um mito. Tem gente, existe, né, esse mito. Última pergunta aqui. Acne adulta tem a ver com hormônio ou é apenas um problema de pele? Então, é multifatorial. Acne na mulher adulta, no homem, enfim, tem relação com hormônios, sim, tem relação com os fatores genéticos e tem relação com a alimentação. A disbiose intestinal, que a gente falou. Então, são vários fatores. Então, por isso que a acne não é fácil, é complexo tratar, né? Porque a gente precisa rodar todos esses fatores para ter essa melhora da acne. Tá? Às vezes vem muito, né, pra gente, falar, o dermatologista me mandou porque falou que eu tô com um problema hormonal. Mas aí você faz todos os hormônios, tá tudo bem. Difícil, não tem nada, não tem nenhum hormônio masculino aumentado, não tem nada. Não, exatamente. Você faz, os hormônios séricos estão tudo bem. Tá tudo mas bem. A gente faz para ver se não tem nenhuma alteração. Alguma coisa, né? Rô, então, saindo da mulher adulta aí, né, indo pra mulher já numa menopausa, numa pós-menopausa aí, a gente sabe que a queda do estrogênio vai impactar na produção de colágeno de uma maneira geral. O que muda além disso na pele dessas mulheres? É assim, o hipoestrogenismo, essa queda do estrogênio, que a gente fala que é rápida, mas nem sempre é, né? Mas impacta muito na pele dessas pacientes. Então, queda de cabelo vai acontecer, porque altera todo o ciclo capilar. A pele pode ficar seca, às vezes fica até oleosa, mas geralmente fica seca. Mais fina, né? Mais fina, né? Então, vai tendo aquela pele fininha que qualquer batidinha já fica roxo, né? Também, a pele fica sem viço, sem brilho, o colágeno, nossa, decai assim muito. É como na vagina, né? Exatamente, é como na região, na pele como um todo. Sim, então, isso acontece na pele, na mucosa, em geral, e também na vulva, né, que é essa parte de fora, na vagina, que é no canal vaginal. Então, tudo isso acontece, né? Tem essa queda de estrogênio e aí a gente precisa agir para ter essa melhora dessas regiões. E aí faz o quê? Para tratar, além da terapia hormonal? Sim, a terapia hormonal, eu acho que assim, é a base ali, eu acho que precisa ser feito. Isso vocês podem falar melhor aí. E na pele, precisa ter o cuidado com o dermatologista, tá? Precisa hidratar muito a pele. E na região íntima não é diferente. Tem hidratante para a região da vulva, que tem até prebióticos associados, e tem também no canal vaginal que a gente pode utilizar aí o laser íntimo, tem radiofrequência, tem ultrassom microfocado, então tem várias tecnologias também que isso pode acontecer. E tem mulheres com incontinência urinária, que é aquele escape de xixi, que acontece quando tá fazendo uma atividade física, ou tá tosse, espirra, enfim. Então, essa incontinência urinária, o que é? É a frouxidão dessa região dos ligamentos ali da bexiga, e a gente consegue melhorar muito isso com laser. Eu consigo fazer com laser intravaginal, né? A gente coloca no canal vaginal, que é totalmente indolor, a paciente não sente, tá? A gente consegue melhorar o colágeno de todo esse canal, tá? E também pega ali a parte da bexiga, da uretra, porque o canal vaginal está muito próximo ali da uretra e da bexiga, então a gente consegue
por aquecimento e por chegar a esses raios do laser, consegue melhorar muito o colágeno e melhorar a incontinência urinária. A gente acaba entendendo que o grande problema da mulher é a diminuição do colágeno. Né? E adianta tomar colágeno? Se você adianta tomar, se você não tiver desbiose intestinal, se você se alimentar bem, se você estiver cuidando da sua pele bem, fazendo atividade física, senão não adianta. Aí é jogar dinheiro fora. Então, assim, tudo precisa estar... a orquestra do seu corpo precisa estar muito bem. Senão você só está investe tanto, né, gastando dinheiro. Em colágeno via oral, né? É. Todo mundo, você fala assim, não estou tomando não, mas colágeno toma. Eu acho que o colágeno é a cereja do bolo, tá? Não acho que é a primeira coisa que tem que ser feita, tá? Uma coisa que você falou do laser, uma coisa interessante que eu lembrei quando você estava falando, a gente também faz laser no consultório, Fotona, né? Você sabe. E você sabe que hoje o Fotona está sendo usado em todas as especialidades, né? Na dermato, na cardio, na uro, enfim, Sim. Qualquer especialidade. Eles estão fazendo um estudo, isso foi um cardiologista que falou pra gente, eles estão fazendo um estudo para fazer o laser, o Fotona, na área infartada, e a pessoa está ganhando 4 a 5 anos de vida na fila do transplante para aguardar o transplante. Interessante. Olha isso que interessante. Porque aumenta a produção de colágeno na região infartada. Ele só faz diretamente ali naquela região infartada. O cara consegue esperar 5 anos na fila do transplante. Interessantíssimo. Então, você vê que a medicina tem resultado, né? Ela está sempre evoluindo. Porque existe um pouco de receio, acho que é uma coisa relativamente nova, né? A gente fala de lei, mais ou menos, mas para o público geral, não é todo mundo. E acho que tem muita gente que não acredita muito ainda às vezes acha no benefício do laser. Sim. Né? Eu acho que, assim, eu consigo ver esses resultados pelas nossas pacientes, assim como você, né? A Alina trabalha muito com isso e eu também, e eu vejo melhora. Eu mesmo tive incontinência urinária e fiz os lasers e eu vi melhora, então eu senti isso na pele. Sim. Então, por isso que a gente realmente acredita e tem que explicar isso para o paciente, né? Para essas mulheres desse benefício. Para não achar que vou jogar dinheiro fora. Não, jogar dinheiro fora é você tomar o colágeno. Aí você jogar dinheiro fora. E assim, o laser íntimo, ele melhora também secura vaginal, fissura vaginal, né? Então, tudo isso ele melhora muito, né? Então, não é só incontinência urinária, tem a frouxidão vaginal, que pode acontecer porque tem essa perda de colágeno, pode ter flatus vaginal. O parto também favorece, né? O parto normal. E é interessante. E você faz também, né, Rô, aquela parte de preenchimento, sim, tudo, né? E tem parte do rejuvenescimento mesmo. Tudo, né? Rejuvenescimento íntimo, que é na vulva, que são os grandes lábios, né? Nessa parte ao redor, quando o paciente tem escurecimento, a gente faz o laser, faz o peeling. Quando tem essa flacidez nos pequenos lábios, a gente faz preenchimento, bioestimulador de colágeno, né? Precisa avaliado. Tem paciente que precisa, tem paciente que não precisa. Então, tudo isso dá pra gente fazer. E também no molde pubiano, ali no capô de fusca, quando às vezes, principalmente pós cesárea, que às vezes fica bem gordinha essa região. Então, as mulheres vão usar roupa de academia e sente essa região mais incomoda ali, a gente consegue fazer os esvaziadores de gordura nessa região. É interessante, porque tem muita paciente com essa rede. Bastante. Então, a gente consegue melhorar bastante. Claro que isso vai depender da reação. Uma mini lipo, né? Não é lipo, mas porque eu injeto uma substância lá que ela vai... derreter a gordura. Que os adipócitos, que são as células de gordura, vai morrer. Né? Então, a gente tem bastante resultado muito interessantes que a paciente fica muito satisfeita. O prazo é curto desse tratamento? Não, esse daí ele é longo, porque cada organismo vai responder de um jeito. Longo assim que eu digo 2, 3 meses, tá? Não é de imediato, né? Isso é muito interessante, porque é uma queixa muito frequente. As pacientes, quando elas fazem a cesárea, vão no consultório, quase, assim, não sei estatisticamente quantas tem, mas, sei lá, pelo menos 50% fica com um inchadinho, esse relevo, e elas perguntam, isso vai sumir? Assim, some, mas... Tem gente que some, tem gente que não, né? Pessoas que fica essa gordura localizada, né? Então... E você consegue avaliar se essa localizada é a que vai sumir ou não? Sim. Ela é mais dura, ela é mais mole? Qual que é o comportamento? O comportamento da gordura nessa região é igual para uma pessoa que não teve cesárea, tá?
mas a gente consegue avaliar por foto mesmo, né? Sempre a gente avalia com foto, o paciente, né, a técnica que tem que ser, e a paciente vê melhora, tá? Mas não tem isso de ser mais, ser alterado. E é melhor, assim, é ruim às vezes fazer num paciente que tá muito gordinha, né, muito obesa, porque daí também tem que dar uma emagrecida antes ou não, para poder depois ver o que sobrou ali naquela região. Cada caso a gente precisa estudar, né? A paciente pode ser, assim, mais gordinha e só essa região a gente consegue minimizar, assim, que é gordura localizada, não é do abdômen, né? Ela é mais para baixo. E aí fica na calça, na legging da academia. Marca, né? Marca. Faz uma lombadinha, né? Legal. E para rosto dessa mulher aí na menopausa? Na pós-menopausa. No rosto, tem, assim, eu indico vocês, mulheres, a se cuidarem desde sempre. Porque quando chegar na pós-menopausa, na menopausa, você já tá bem, o seu colágeno você já tá produzindo, apesar de você estar degradando, você já tá produzindo, você já tá fazendo procedimentos estéticos, né? Sim. Mas se você nunca fez, você vai ter um resultado? Vai. Mas não como aquela paciente que já se cuidou ou que já vem se cuidando e tudo mais. Porque com o passar da idade, uma mulher de 60 anos, o resultado dela vai ser menor do que uma mulher de 30. Sim. Tá? Então, tudo isso impacta. Então, a gente consegue fazer o rosto derretido. O que a gente consegue fazer? Bioestimulador, ultrassom microfocado, tudo para dar um efeito lifting, né, de sustentação com pontos de preenchimento com ácido hialurônico, né? O Botox, que eu acho que é essencial, que todo mundo tem que fazer. Desde cedo, né, o Botox? Desde cedo. Nos 30, começar. Então, assim, não tem uma regra, né, tudo de quando sim. começar. Mas a partir dos 30 anos, a gente vê essa queda de colágeno muito importante. E assim, a degradação de colágeno é o tempo todo. Né? Então, precisa realmente cuidar. Se você pelo menos começa com tratamento skincare, às vezes faz ali algum tratamento, alguma coisinha, mas pelo menos só tratando com skincare, acho que já com essa idade... Sim, ajuda, claro. Os cuidados com a pele, com os cremes, com os ácidos, enfim, com toda uma rotina bem estabelecida, a pessoa já chega muito bem, né? Ela já sabe meio o que fazer, né? Mas assim, só isso não vai segurar, às vezes, a queixa da paciente, tá? Então, assim, tem mulheres que não querem fazer procedimentos e tá tudo bem. Mas também não reclama que está envelhecendo, tá? Então tem tudo isso. Rô, vou fazer uma pergunta aqui, e na verdade eu vou fazer uma pergunta para você e para a Lília, ao mesmo tempo, né? Eu, como ginecologista, mas eu vou perguntar para uma outra ginecologista e para uma dermatologista. Como que surge a ideia, ou quando surge, principalmente quando bateu isso para você, essa ideia de tratar a região íntima numa parte mais estética, uma coisa mais que não que a gente não via uma coisa tanto de rosto, para fazer isso de rejuvenescimento íntimo, não sei se tem mais que 10 anos no mercado. Como é que surgiu isso na sua visão de dermatologista? E como é que surge na sua visão de ginecologista? Sim, na minha visão de dermatologista, eu senti isso, eu sou mulher, eu vou envelhecer e isso vai acontecer comigo. Então, foi um momento que depois que eu tive filhas, que eu dei mais foco para isso, né? E eu falei, poxa, isso é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Nós, mulheres, precisamos quebrar isso. Se não formos nós, quem que vai ser? Então, para mim, eu senti essa necessidade depois que eu tive filhos e comecei a perceber que estava alguma coisa estranha ali. Então, eu precisei entender. Foi uma coisa muito pessoal. Que daí eu falei, se eu tenho isso, muitas mulheres têm com certeza. Isso não é falado, né? Como os homens numa mesa de bar que fala sobre isso, fala sobre a área íntima deles. Nós, mulheres, não falamos. Se eu tô com uma bolinha ali, a gente não chega para mim e fala, ai, que será que é isso? Às vezes nem vai no médico. Então, isso eu acho que impactou muito. Então, eu nas minhas redes sociais, na minha consulta, eu pergunto 100% e com uma naturalidade muito boa. Então, isso impactou quando isso aconteceu comigo e eu sei que isso vai acontecer. Isso aconteceu com a minha mãe, que tem continência urinária, com minha avó, enfim. E elas não falam. E acho que isso tem que ser falado. E vai acontecer com todo mundo. Então, isso tem que ser falado, tem que ser orientado, essa informação tem que chegar para mais mulheres. Então, eu acho que você tem toda a razão. Essa questão do tabu aí é uma coisa que a gente vê muito. E ainda na ginecologia, não só com isso, com relação sexual, tudo que envolve a área íntima tem muito tabu. Então, é o orgasmo, é o desejo sexual, é tudo isso. E eu percebi muito isso, que eu comecei a notar, assim, também por conta do parto, tudo mais, então a necessidade minha, pessoal também, eu acho que é a mesma coisa, mas muito também com as pacientes, principalmente pela atrofia.
Então, todo mundo, todas as pacientes acima de 40, 45 anos reclamam da atrofia. Dor na relação Dor na sexual. relação. Não sabe o que é. Eu tô sentindo dor. Como que é a dor? Porque nunca teve, né? É endometriose? Não. É dor na penetração, é dor no início da relação. Então, assim, você sente que tá seco, sente que é seco, assim, não tem lubrificação. E às vezes é falta de libido também. Sim. Mas, assim, não tá hidratada essa vagina. Oi, como é que você aborda a paciente, assim? Você falou que você faz essa pergunta para todos. Por que eu tô falando isso? Porque, apesar de ginecologista, eu sou homem. Então, quando a paciente chega para mim, é difícil eu abordar. Eu não sei como abordar. Eu falo assim, como é que você acha da sua área íntima? Você acha que tá bonito? Não posso falar isso. Então, como é que a dermatologista faz esse Não, eu acho que não é essa forma de realmente de abordar. Eu pergunto da cabeça aos pés para minha paciente, né, a pele como um todo. E falo, olha, e sua área íntima? Porque assim, não existe bonito ou feio, né? Ela que tem que se incomodar. Então, realmente... A estética é assim, né? A gente... exatamente. Não tem bonito ou feio. Não tem padrão, né? Então, eu falo, olha, sua área íntima, você sente secura vaginal? Sente dor na relação sexual? De uma forma muito aberta. E as pacientes se sentem à vontade, porque elas se sentem seguras ali comigo, né? Eu acho que a consulta ali... você tem que deixar a paciente muito segura. Aqui é um ambiente seguro. Tá? Se você falar tudo que você está sentindo. Então, porque às vezes elas não sabem que existe, por exemplo, a secura é uma queixa. Mas o preenchimento não é uma queixa. Não é uma queixa. Sim, mas aí você pode perguntar, tem mais alguma coisa que está te incomodando? A flacidez dos grandes lábios te incomodam? Legal. Os seus pequenos lábios, você sabe como que é? Não sei. Não quero falar disso hoje. E é legal que muita gente não sabe, né? Exato. Mas eu falei assim, tudo bem, mas quando você quiser, eu estou aqui disponível, posso te mostrar as áreas anatômicas. Porque as mulheres também não sabem onde sai o xixi, ou o que é o clitóris, o que é o quê. Então, você explicando, às vezes, em uma consulta, pode ser num desenho, ou pode ser diretamente com a paciente no exame, aí elas vão começando a entender. Às vezes não é no primeiro momento, mas elas têm que saber que você cuida dessa região, né? Então, é desta forma que eu abordo. Tenho também folder que a paciente deixa no banheiro, que a paciente, se ela quiser, ela pega ali. Ninguém tá vendo que ela tá pegando aquele folder. Às vezes fica com vergonha também de pegar, né? Exato, se sente constrangida, porque tem esse tabu que a gente precisa quebrar, mas enquanto isso tá ali, se ela quiser, ela olha, né? E como tem, né, gente? Assim, a área íntima realmente é muito tabu. A gente sofre muito isso, porque você vê demais, né? As pacientes mais velhas, então elas não querem falar sobre isso. Algumas, obviamente, já estão mudando, mas as mais velhas, não, tá tudo bem. Assim, eu pego muita queixa depois que a gente começa pensando em estratégias de como abordar a paciente numa visão que ela vai num ginecologista homem, né? E ela tem um marido, que ela pode chegar pro marido dela e falar que, olha, meu ginecologista falou isso para melhorar isso. Queixa, né? Então a gente tem que... Então, assim, o que mais eu comecei a perceber das reclamações, além da atrofia, é o escurecimento da região. O escurecimento da região, acho que quase todas têm. Né? Eu acho que, Fábio, você no seu caso, você sendo homem, para abordar uma mulher, você não vai insinuar se é bonito, se é feio, né? Você vai perguntar realmente se incomoda, você vai falar, da mesma forma que eu falei, se se incomoda com alguma flacidez na região íntima, com os seus grandes lábios, se estão um pouco mais flácidos, entendeu? Você não está insinuando nada, você não está falando que está no caso dela, porque não tem padrão, é ela que tem que se incomodar, não é você. Então, diante disso, ela vai começar a refletir e vai te falar ou não. Ela fala, não, tô ótimo. Talvez não na primeira consulta, mas no retorno ela vai falar. Exatamente. Já que você perguntou, eu reparei. Entendeu? E tudo bem. E essas coisas, realmente, a gente falou do escurecimento, o clareamento ajuda, tem muita coisa também para fazer para clarear, né, a região. O escurecimento íntimo tem muita relação, né, com o atrito na região, questão hormonal, que precisa ser avaliada, às vezes o paciente tem um sobrepeso, então tudo isso precisa ser avaliado. Às vezes não vai clarear só com uns procedimentos. Só fugindo totalmente, mas pensando ainda no escurecimento, a linha negra, o escurecimento que tem na gestação, isso também não é tratável, isso vai esperar, né? Não tem nada para passar, porque tem muita paciente que fala, o que eu faço? Está escurecendo.
que eu posso usar? Nada? Eu acho que assim, a gente pode fazer laser naquela paciente mais ansiosa que quer que isso acabe logo. Porque essa linha negra, ela pode ficar, sabe, gente, que é aquela linhazinha que fica né, no meio da barriga da gestação. Essa linhazinha, ela pode ficar até depois de 1 ano, né? Demora, tem paciente que demora. Então, às vezes, o paciente mais ansioso, não, quero tirar isso logo, laser é a melhor medida. Na gestação, nada. Na gestação, nada hidratante. Tá? Então, acho que isso é O mamilo também, que escurece. O mamilo escurece, às vezes também não volta. Não volta. Mas o mamilo, por ser uma área mais sensível, a gente até já fiz laser, que melhora um pouco do aspecto da região, mas nada muito agressivo. É porque deve doer, né? Um pouquinho na região do mamilo. Mas porque é realmente uma região mais sensível. Já que a gente voltou na gestante, uma queixa que é muito frequente também no consultório é: estou perdendo o cabelo na gestação, ou ali no puerpério imediato, naquele primeiro ano. O que é a recomendação hoje dos dermatologistas? Paciência. Vai voltar. Claro que precisa ser avaliado caso a caso, mas assim, durante a gestação, tem mulheres, claro que o cabelo ele mantém, fica bonito, tudo mais. A gestação fica bom, né? Mas tem pacientes que no começo até perde. Perde um pouquinho dos fios, mas vai voltando. E pós-parto, você pode ter essa queda depois de 3, 4, 5 meses, cair o cabelo. Quando começa a cair o cabelo, paciência, nada de shampoo, anti-queda, que não vai funcionar, isso aí é só gastar dinheiro. E outros cremes, qualquer coisa assim, eu acho que medicamento. Medicamento também acho que não vai, tipo Pantogard. Não, eu acho que assim, se a paciente tiver com déficit de vitaminas, eu indico. Ou se é paciente mais ansiosa que fala, não, eu quero tomar, eu passo. Mas assim, não é isso que vai fazer o cabelo dela voltar de fato, tá? E melhor. Realmente ter paciência, que vai voltar, vai com calma. Se depois de 1 ano ainda estiver caindo, procura ajuda com o dermatologista. Porque às vezes pode ter algum outro fator associado, não é só os hormônios. E normalmente o cabelo, ele tem um tempo, um ciclo, né? O ciclo dele, não tem algo assim, Rô, que você, por exemplo, tem um estresse hoje, um óbito, um luto, alguma coisa. Ele vai começar a cair depois de um tempo, não tem? Assim. Ele não cai na semana seguinte que você teve aquele estresse, por exemplo? Não. A gente tem, dentro do ciclo capilar, a gente tem 4 ciclos separados, divididos, né? Então, tem alguns cabelos, alguns pelos que vão cair em 2 anos, outro em semanas, outro em meses, tá? Então, quando acontece esse estresse aí, essa liberação de cortisol, toda essa alteração, vai ter, às vezes, 1 mês depois, pós-cirurgia, ou a dieta muito restritiva. Então, às vezes, é 1 mês depois, às vezes não é imediato. Às vezes a pessoa, eu tô passando por alguma coisa agora, mas foi algo que, às vezes, é passado, né? Exatamente. E a fase puerperal é um estresse todo dia, né? Provavelmente um estresse. Sim. Não dorme, no dia a dia, né? Bebê não dorme, não come. Não tem tudo isso mesmo. Pô, bem legal, adoramos a discussão. Espero que todos tenham gostado. A gente pode marcar outras vezes. Porque aqui a gente tem muitos assuntos, né? Se a gente ficar aqui, a gente fica o dia todo falando. Gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido o nosso podcast. Siga a gente aqui no YouTube. Siga o canal da doutora Roberta. Fala aí do seu canal. Você tem o Instagram? Eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Estou aberta aqui para no bate-papo. Meu Instagram é @dra.robertalopes. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E lá no meu Instagram tem muitas dicas para vocês. Faz um post depois, porque eu acho que a gente falou de uma maneira genérica dos produtos, né? Só que é difícil, assim, até pra gente, né? Imagina pra quem não é da área, saber, protetor físico, protetor químico. Deixa lá uns eu já tenho um post, mas assim, ele é bem antigo, vou resgatar e fazer um novo aí. Porque eu acho que vale a pena, porque ajuda a gente a prescrever, né? Sim, sem dúvida. Obrigado, Rô. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.